Fala galera do Rotina Trader, hoje quero ensinar para vocês uma aula básica para quem está realmente aprendendo um pouco sobre candlesticks. Então eu vou fazer essa pequena aula ensinando o basicão aí que vocês precisam saber na hora de interpretar justamente um candlestick, beleza? Então assim pessoal, um candlestick ele é um método de representação de gráficos, tá? Que é amplamente utilizado aí mundo afora, tá? Em quase todos os ativos, tá bem? Então, a maior parte dos analistas hoje em dia usa candlesticks, né? Não usa mais aquele gráfico de linhas e tal. Às vezes usa Renko, mas no geral ele usa candlesticks, tá? Que são essas barrinhas aí que estão na tela de vocês, tá? Então, a gente tem aqui o corpo, tem as sombras, tá certo? Então, vejam aqui um exemplo de gráfico sobre isso. Aqui tem um gráfico, então, com várias velas diferentes, tá? E agora eu vou explicar um pouquinho sobre essas variações. Tá legal? Então, olha só. Cada candlestick desse, pessoal, o princípio mais básico de todos é que cada velinha dessas, cada candlestick, vai representar um tempo lá no gráfico, tá? Então, por exemplo, né, no gráfico de 5 minutos, cada barrinha, cada candlestick vai ter, né, 5 minutos representado no gráfico, tá? Nós, traders, nós analistas, é que vamos escolher justamente o tamanho dessas velas, né? O tamanho desses candles, se vai ser de 5 minutos, se vai ser de 1 hora, se vai ser de um dia, de 1 minuto, de 5, tá? E aí cada barrinha dessas vai contar a história do que ocorreu durante, né, aquele período que a gente escolheu, tá bem? Então veja só, olha aqui no gráfico, ó, eu estou aqui no gráfico de 5 minutos, aqui em cima onde a gente escolhe o período, ó, tá? Eu posso escolher 1 minuto, eu posso escolher 5, vamos botar aqui no 1 minuto. Vamos ajeitar o gráfico, pronto. Pessoal, no 1 minuto aqui, ó, se a gente avaliar, por exemplo, esse candle aqui, olha lá o horário dele, é 17 horas e 44 minutos. Se eu pular para o próximo lá em cima, 17h45, 17h46, 47 e assim por diante, tá? Eu estou num gráfico de 1 minuto. Tá bem? Então, se eu estou no gráfico de 1 minuto, cada vela, cada candlestick, vai ter 1 minuto do gráfico, tá? Se eu mudar aqui para 5 minutos, o que vai acontecer? Olha só, 17h20, 17h25, tá? Se eu botar no de 1 hora, ó, 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, né? 1 hora da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. Então, ele vai mostrar 1 hora de cada, uma porção do gráfico, né, separado em 1 hora. Se eu botar aqui no gráfico diário, ele vai mostrar o que ocorreu em cada dia. Se eu botar no semanal, ele vai mostrar o que ocorreu em cada semana de operação, tá? Cada semana deste ativo, o que ocorreu com o preço nesse tempo. Então, voltando lá para os 5 minutos, tá? Então, aqui a gente tem... Cada barrinha dessas vai representar 5 minutos do gráfico, tá? Ele vai contar a história desse gráfico, tá certo? Então, nós é que definimos o período que cada barra vai ter, tá? E aí elas vão alterando, né? Claro que a gente vai estar mudando, né? Se tu tá pegando um pequeno trecho, ela vai ter uma variação tal. Se tu vai pegar um trecho ainda maior, vai ter uma amplitude muito maior, tá? Uma amplitude muito maior. Eu sempre gosto de dar o exemplo que é o seguinte. Se eu pego um carro para sair viajando, se eu tiver 5 minutos, eu consigo, sei lá, andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, vai. Se eu tenho 1 hora, eu consigo ir de uma cidade a outra, não é? Se eu tenho um dia inteiro, eu atravesso 2, 3 estados, né? 2, 3 estados, dependendo do estado. Tá bem? Então, tudo depende do período. Tá? Então, o candlestick, mesma coisa. Se eu tenho um período longo, eu consigo, sei lá, andar 10 mil pontos no índice, né? Se eu tenho um período de 3 minutos, eu consigo andar 80 pontos às vezes só, tá? Depende, tá? Depende. 100, 200, depende do período, tá ok? Então, assim, pessoal, as informações básicas de um candle, então. A gente tem a sombra superior, tá? Na verdade, eu vou iniciar pela abertura. A abertura, então, dele aqui embaixo, quando é um candle positivo, ele sempre vai se basear perante a referência que ele tem. Se a referência dele é aqui e ele subir, ele vai ser verde.
Se a referência dele é aqui e ele cair, ele vai ser vermelho, tá? Então, mesmo que os candles se desencontrem, tudo varia dependendo da abertura dele, tá? Se abrir e subir, ele é verde, ele é positivo. Se ele abrir e cair, ele é negativo, tá? Por isso que a abertura, então, de um candle positivo é embaixo. Por isso que a abertura de um candle negativo é em cima, tá? Então, depois a gente tem o fechamento, né? Óbvio que se o candle fechou positivo, o fechamento dele vai ter que ser acima da abertura, tá? De mesmo modo, o negativo, se ele abre em cima e aí ele vai fechar lá embaixo, né? Ele vai fechar abaixo de onde abriu, da referência, ele vai fechar negativo, tá? Vai fechar negativo. E aí depois, então, da abertura até o fechamento, a gente tem o quê? A gente tem o corpo do candle, tá? Se a abertura é em cima e o fechamento embaixo, então isto é o corpo do candle, tá? Então aqui a gente tem o corpo do candle, ó, da abertura até o fechamento. Da abertura até o fechamento. E aí, pessoal, a gente ainda tem uma quarta e quinta informação de cada candle, né? Se a gente considerar o corpo também como a terceira. A quarta e quinta informação são as máximas e mínimas, né? As sombras ou pavios que deixa, né? Esses rastros que deixa aqui. Eu sempre gosto de explicar que isso aqui é literalmente um rastro. O preço esteve aqui abaixo, o preço esteve aqui em cima. Ele esteve aqui acima e esteve aqui abaixo. Existe uma ordem de onde ele esteve primeiro? Não. A gente não consegue enxergar olhando assim, tá? Só se a gente diminuísse esse candle, vamos supor, esse candle aí fosse de 5 minutos, e a gente passasse para o de 1 minuto. Aí a gente veria o zigue-zague ali dentro, tá? Mas nesse caso aqui a gente não tem como definir qual que ele bateu primeiro, se foi aqui embaixo ou foi lá em cima. E também pouco importa, tá? O interessante mesmo é a estrutura que ele está formando. Então a sombra inferior, tanto do candle positivo como do negativo, vai ser o mesmo lugar, são as suas mínimas, tá? E a sombra superior vai ser a mesma coisa, vai ser em cima, tanto no candle positivo como no candle negativo. Elas vão ser as máximas, tá? Então, vamos dar uma olhada ali no gráfico. Então, olha só, pessoal. Por exemplo, esse candle aqui, ó, ele praticamente abriu ali, tem uma pequena sombra ali, mal dá para ver, tá? Então, foi a mínima que ele bateu e ele fechou lá em cima. Também tem uma máxima bem apertadinha ali. Já esse candle do lado aqui, olha só, ele abriu basicamente onde o outro fechou, levemente acima. Aí ele foi até aqui em cima, tá? Esteve aqui, voltou, chegou, aliás, não sei se voltou, né? Mas esteve aqui em algum momento, tá? E depois ele foi e fechou aqui, ó. Fechou abaixo, né? É vermelho. Então, nesse candle aqui das 16h50, ó, eu vou botar no minuto para ver se a gente consegue visualizar. 16h50. 16h50 aqui, ó. 16h50, né? Então, vejam que esse candle aqui iniciou subindo, depois ele caiu e recuperou um pouquinho, tá? Recuperou um pouquinho aqui. Então, isso aqui foi o que formou lá naqueles 5 minutos, que é aquele mesmo gráfico que a gente estava vendo ali, ó. Tá? Esse padrão aqui. Esse candle aqui é aquele mesmo conjunto de 5 candles que eu mostrei para vocês. Então, o zigue-zague estava ali dentro, tá? Mas aqui a gente não enxerga, a gente enxerga o quê? Outras informações, a sombra, o corpo, a abertura mínima e o fechamento, tá? Bom, pessoal, quais são as informações mais importantes de um candle? Vão ser, então, a sombra, o tamanho da sombra e o corpo da sombra, tá? Justamente essas informações são importantes, tá? Essa sombra, pavio, porque essa parte que a gente vai fazer uma interpretação em cima do candle, tá ok? A gente vai fazer uma interpretação em cima do candle. Então, por exemplo, ó, esses candles aqui, ó, que não tem muita sombra, tá mostrando que, pô, se chegou até aqui em cima o preço, por que ele não ficou lá? Né? É interpretação. Então, quer dizer, houve uma rejeição do preço ali empurrando ele para baixo. Ó, de fato, ele deu uma queda, tá? De fato, ele deu uma queda. Aqui, mesma coisa. Ó, ele tentou cair, chegou até aqui, teve uma rejeição e voltou lá para cima. Voltou depois e ficou subindo bastante, tá? Então, é muito interpretativo. A gente tem que interpretar esses candles, tá? Depois, em outras aulas, vou ensinar vocês também alguns outros padrões, tá? Padrões aí de candles. Tá certo? Hoje eu queria dar uma aula mais básica, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Espero que tenham gostado, então, dessa aula. Não deixem de curtir
e se inscreve no canal aí que amanhã, domingo, né? Aliás, todo domingo a gente tem live às 8 horas da noite para fazer análise completa de mercado, beleza? Então é isso e até a próxima!